Oi, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e que logo logo tudo isso passe para todos nós estarmos juntos presencialmente de novo. Eu sou o professor Anderson, professor da Escola José Inácio, e hoje vamos ter uma aulinha de matemática do nono ano em mais uma aula remota da Secretaria Municipal de Educação de Brejo da Madre de Deus. E o nosso assunto será noções básicas de estatística, com o conteúdo tabelas de frequência, certo, gente? Então, para iniciar nossa aula, vamos relembrar um pouquinho o que é uma variável. Uma variável em uma pesquisa estatística tem por característica apresentar uma variabilidade quando são realizadas sucessivas mensurações, ou seja, sucessivas medidas. As variáveis podem ser classificadas em qualitativas ou quantitativas. Professor Anderson, o que é uma variável qualitativa? Uma variável qualitativa é quando apresentam como valor uma qualidade ou um atributo do indivíduo pesquisado. As variáveis qualitativas, elas estão divididas em dois tipos, a nominal e a ordinal. Uma variável qualitativa ordinal expõe uma qualidade e um valor que segue uma ordem, certo, gente? Na ordinal segue uma ordem, ou seja, escolaridade, o grau, o estágio de uma doença ou uma classe social. Já nas variáveis qualitativas nominais, essa qualidade expressa não expõe uma ordem, que pode ser uma profissão, o sexo, uma religião, um time de futebol. E temos também as variáveis quantitativas. As variáveis quantitativas apresentam como valor um número, certo? Então a resposta vai ser o número. Ela pode ser discreta ou pode ser contínua. Uma variável qualitativa discreta expõe uma quantidade por meio de um número natural, ou seja, indica uma contagem, tipo 1, 2, 3. E pode ser, por exemplo, os números de filhos, o número de acesso a uma plataforma. Já as contínuas expõem a quantidade por meio de um número real, certo? Ou seja, pode ser um número geralmente racional, um número de vírgula, por exemplo, sua altura, seu peso, seu salário. Após essa breve revisão sobre variável, vamos entender mais um pouquinho sobre tabelas de frequência, certo? De olho na situação. Carolina ficou responsável, à medida que o professor de educação física indicava, por registrar a altura dos seus colegas. Ao final da aula, ela observou que havia registrados os valores na planilha abaixo. Então, gente, nessa planilha estão as alturas dos alunos que estudam na sala de Carolina. Então, uma perguntinha para vocês. Qual é a variável aí, gente? O que está sendo medido? Claro que a altura, certo? Sei que alguns de vocês acertaram a variável na mosca, ok? Então vamos observar como faz uma tabela de frequência. Primeiro, vamos fazer uma tabela de frequência absoluta, certo? Com essas alturas. O que é a frequência absoluta?
é a quantidade de vezes que cada valor, ou seja, que cada altura é observado. Então, vocês vão ter que colocar aí nessa tabela a altura e o número de alunos que tem essa altura. Então, peço que vocês pausem o vídeo agora e façam essa tabela no seu caderno. Vocês vão olhar a tabelinha, a planilhinha anterior e responder essa tabela, certo, gente? Dando continuidade, quando eu faço essa tabela, eu vou ter que encontrar uma tabela mais ou menos como essa, onde de um lado eu tenho a altura, que é a variável, e do outro eu tenho o número de alunos. Esse número de alunos aí, a quantidade que tem com cada altura, é chamado de frequência absoluta, certo? Então, preste bem atenção. A frequência absoluta é a quantidade exata do total de alunos que tem cada altura. Ok, galerinha? Idade. Vamos agora ver um pouquinho sobre a tabela de frequência relativa. Então, utilizando os dados da tabela anterior, ou seja, nosso exemplo sobre a altura dos alunos da sala de Carolina, vamos fazer agora uma tabela de frequência relativa. Mas, Anderson, o que é uma frequência relativa? A frequência relativa, ela representa a frequência absoluta em relação ao total de citações. Em outras palavras, é a razão entre a frequência absoluta e o total. Certo, gente? Por ser uma razão, ele é expresso em um número decimal, ou seja, pode vir em forma de fração ou em números com vírgulas, como dizemos. Mas geralmente a frequência relativa ela vem como uma porcentagem, certo, gente? Então, como eu disse a vocês, nós vamos utilizar os dados da tabela anterior, inclusive a frequência absoluta. Então, quero que vocês tentem fazer essa tabela de frequência relativa, ou seja, essa terceira coluna, utilizando a razão, sempre entre o total de alunos de cada altura com o total de todos os alunos. Dê uma parada no vídeo e tente responder. Dando continuidade, preste bem atenção, agora bem atenção mesmo, que essa é a nossa tabela com a frequência absoluta e a frequência relativa, certo, gente? Nessa tabela, a frequência relativa ela vem representada em forma de fração e em forma de porcentagem. Observe que a fração é o número de alunos que tem 1,40, que são 3, sobre o total de alunos que tem nessa turma, que são 20. Mesma coisa aqui, ó. Total que tem 1,42, que são 2, e total de turma que são 20. Então, essa razão em cima sempre é o total de alunos com aquela altura e embaixo o total de alunos da turma, certo? E aqui, do outro lado, está a porcentagem. 20 de 3 representa 15%. 2 de 20 representa 10%. Então, gente, observe aqui que a frequência relativa, quando junta todas as porcentagens, ela tem que dar 100%, que 100% é o total de alunos que tem nessa turma. Então, essa tabela traz aqui a variável, que é a altura, a frequência absoluta e a frequência relativa. Frequência relativa em fração, que é fácil, como eu disse a vocês, é a frequência absoluta sobre o total, e ela em porcentagem, que aí você teria que fazer essa continha. 20 dividido por 3, que daria 0,15, que é a mesma coisa que 15%. E mesma coisa com essas outras alturas, certo, gente? Espero que tenha entendido. Revisando aqui, frequência absoluta é o total de alunos que tem aquela altura. E a frequência relativa pega a absoluta e divide pelo total de alunos, ok?
A resposta pode ser dada em forma de fração ou em uma porcentagem. Ok, gente? Após essa breve explanação sobre a frequência absoluta e a frequência relativa, vamos estudar outra tabela de frequência muito interessante, que é a tabela de frequência por intervalos, onde ela é usada quando há casos que as variáveis apresentam muitos valores. Por exemplo, a idade da população brasileira. Ou seja, tem gente que tem 0 anos, que seria um recém-nascido, e tem gente de mais de 90 anos. Então aí teríamos várias variáveis, cada ano seria uma variável. Nesses casos, recorremos ao agrupamento dos valores em intervalos ou em classes, certo, gente? Vamos entender com o exemplo anterior como fazer isso. Vejamos aqui o exemplo anterior. Aqui está a planilha da altura dos alunos da sala de Carolina. Então, observamos que tem várias alturas diferentes. Como agrupar essas alturas em intervalos ou classes? Então, como poderíamos fazer esse intervalo, certo, gente? Vamos dar um detetive e o primeiro passo é fazer a diferença, ou seja, uma continha de menos entre a maior e a menor medida. Observamos que a maior medida é 1,58 e a menor medida é 1,40. Então, temos aí a diferença de 0,18 metros. Então, a partir daí, vamos para o segundo passo. Analisar para deixar em 5 intervalos. Ou seja, o que fazer? Pegar essa medida e dividir por 5. Logo, o nosso intervalo será de 0,04 metros. Então, fazendo nosso intervalo, vamos ter que de 1,40 até 1,43, de 1,44 até 1,47, de 1,48 até 1,51, de 1,52 até 1,55 e de 1,56 até 1,60. Então, o que vamos fazer, Anderson, com esse intervalo? Vamos fazer uma tabelinha igual fizemos anteriormente. Então, o que eu quero que vocês façam agora? Pause esse vídeo e tentem fazer essa tabela, pegando a frequência absoluta e a frequência relativa das alturas em cada intervalo desses. Dando continuidade, teremos uma tabela como essa, onde temos que os alunos da sala de Carolina, de 1,40 até 1,43, tem 5 alunos, que vai ter uma frequência relativa de 5,20, que vai ser a mesma coisa que 25%. De 1,44 até 1,47, um aluno, que vai ter uma frequência relativa de 1,20 ou de 5%. De 1,48 até 1,51, teremos 9 alunos, que terá uma frequência relativa de 9,20 ou 45%. De 1,52 a 1,55, 4 alunos. Teremos frequência relativa de 4,20 ou 20%. E de 1,56 até 1,60, apenas um aluno, que teremos uma frequência relativa de 1,20 ou 5%. O que podemos observar com essa tabela de intervalo, gente? Que fica mais fácil tirarmos algumas informações, interpretarmos melhor essa altura. O que está dizendo? Que 9 alunos, ou seja, quase metade da turma, mede de 1,48 até 1,51. Certo, gente? Sei que muita gente já está assim de boa, entendeu o nosso conteúdo. Então, façam os exercícios, que por hoje é só. Muito obrigado mesmo pela atenção. Espero que acompanhem esse vídeo até o final. Espero que curtam a página do Educa Brejo, que compartilhem esse vídeo com seus amigos
E fim de papo. Valeu, brigadão. Beijo de Antos no coração de cada um de vocês.